Bom, então, só para recordar rapidamente, né? Nós, na aula passada, trabalhamos as massas dos quartos, nos concentramos no setor de quartos, que era o setor que trazia, né, a necessidade daquelas diagonalizações, e chegamos finalmente à expressão que leva a nós vimos que leva à violação de CP. Mas vamos elaborar melhor. Então, o que a gente fez na aula passada, nós tínhamos introduzido, só para relembrar rapidamente, né? Nós tínhamos introduzido aqui as constantes de acoplamento de Kawa através de uma matriz complexa que mistura as famílias de quarks, né? Tínhamos aqui, então, o quark no setor left. Vou botar o left em cima, quer dizer, o setor assim, tinha essa estrutura aqui, as constantes, então nós tínhamos então os quarks left, família A, dublete de Higgs, e aqui o quark inferior, família B. E aí nós tínhamos visto que, devido à estrutura do Higgs, no chamado gauge unitário, esse termo aqui é o termo que fornece a massa do quark inferior. Você que dava para nós aqui o quark inferior, o quark de carga menos 1/3 da família A. Aqui vinha a constante de acoplamento, o valor esperado do Higgs, e aqui ficava o Higgs, MB. E claro, mais o conjugado complexo. Então isso aqui nos obrigou, nós temos então uma matriz de massa aqui, essa aqui é a matriz de massa do setor, vou chamar assim a matriz de massa do setor N, AD, as massas inferiores, e aí nós usamos, invocando lá o nosso teorema das transformações biunitárias, e reduzimos essa matriz aqui a uma matriz diagonal positiva através de duas transformações biunitárias aqui. A gente até tinha decidido eu escrever esse termo assim, vamos colocar assim, família left, família A. Aí aqui nós temos a matriz de massa no setor N, e vai pegar mais um conjugado complexo. Então, estamos a você, e aí aqui nós, eu acho que na aula passada a gente abdicou da notação de índice da matriz, colocamos, deixamos as coisas, isso aqui sob a forma de um vetor linha, esse aqui sob a forma de um vetor coluna, e aqui a matriz, e aí nós tínhamos feito aquela diagonalização. Então nós tínhamos dito que a nossa matriz, existe uma transformação que a gente vai ter por aqui, vamos colocar assim, a gente colocava aqui a matriz U left N, barrado, tudo aqui é barrado, esquecendo de colocar os barrados aqui nas massas, Aqui está a matriz U N, no setor left, e aqui é o dagger, e aqui a gente colocava a matriz U L, e aqui nós colocávamos Então essa aqui era a transformação biunitária. Essa transformação mais graficamente melhor se eu colocar essas matrizes aqui. E aqui nós temos uma matriz U left, setor N, e aqui é a matriz N left. Então nós temos visto pelo teorema aqui da biunitariedade que essa matriz aqui nos dava no final de tudo a matriz N sob a forma diagonal. Então nós tínhamos aqui a matriz associada ao setor N na forma diagonal, essa matriz aqui é uma matriz diagonal, a gente até escreveu assim, diagonal, e positiva. E aí com isso a gente pôde redefinir esses quarks aqui, a gente pode redefinir o
quark NL, fizemos essa mistura, tivemos então que a gente passava, né? Tínhamos essa família aqui, o quark U, L, está aqui o quark left, definimos o quark U, N, right, e aqui ele tinha a família, temos aqui o N, right, então isso dava para nós o que a gente chamava, né, dos quarks físicos, né? Eu acho que eu não sei se eu adotei a notação tio ou se eu anotei a notação I. Então isso aqui, a gente passava da base, então essa aqui era a base de altos estados de gauge e passávamos para a base dos altos estados de massa. E depois não vamos retomar aqui, mas analogamente para o setor P. Só que no setor P a gente introduz o conjugado de carga do Higgs, né? Analogamente, os quarks P. E aí a gente tinha aqui o conjugado de carga do Higgs, que dava massa. Então a gente, depois de tudo, a gente via que nós tínhamos que trazer essas redefinições, quer dizer, então a gente saía dos autoestados, né? Quer dizer, a gente saía dos campos autoestados de gauge e passávamos para os campos autoestados de massa. E aí que nós trazíamos essa, trouxemos, né, a gente então introduz, né, assim, introduzimos essa modificação, introduzimos essa nova base, introduzimos a nova base. Na corrente fraca carregada. Dos quartos. E aí, o que nós tínhamos era essa estrutura aqui, a constante de acoplamento de gauge. Aí tínhamos aqui o PA, esse é o PA, left, barrado. Tínhamos aqui a matriz de Galvani, e aqui o N, left, A. Isso aqui interagindo com o W mais. Então, analogamente, né? Analogamente o W metro. Para a corrente negativa. Mas olha, isso aqui já basta, porque isso aqui já dá toda a definição. Então, o que nós tínhamos aqui? Nós trouxemos essa matriz, então nós tínhamos que reescrever. Então, isso aqui todos, aqui são quarks autoestados de gauge. Só para relembrar no finalzinho. Que era o que nós fazíamos, passávamos dos quarks autoestados de gauge para os quarks autoestados de massa. Nossos quarks autoestados de massa são esses aqui. A gente incorpora essa definição aqui, né? Então a gente vai estar. Então, na verdade, eu vou fazer essa transformação em gesto. Eu vou escrever. Então, a gente vai escrever. É massa ou gauge? Oi? Esse é de gauge. Esse aqui, perdão, obrigado. É de gauge. Isso, que é de gauge. Autoestado de gauge. A gente está pegando a corrente mesmo. E agora a gente vai fazer essas definições aqui. A gente tem que. Então a gente tem que. No setor o left P vezes o quark P left, a gente vai ter o P left 1. Então esse aqui agora são os autoestados de gauge. E, tá certo? Então aqui a gente vai colocar
aqui nós temos que o left no setor N, né, atuando no N left, vai me dar o N left ali. Então aí agora é que a gente vai, escreve a nossa matriz, escreve a nossa interação, escrevemos agora a nossa corrente carregada em termos dos autoestados de massa, que são aqueles quartos físicos, né, que nós também chamamos de quartos de valência. Tem os quartos correntes, que são os quartos autoestados de phase, e os quartos de valência. Então a gente chegou à conclusão que a interação, quer dizer, vamos colocar assim, vamos dizer assim, vamos colocar o lagrangiano de interação corrente carregada quer dizer, setor de quartos, ficou com essa forma. O G, então a gente colocar o P left amarrado, gama mi, e aqui a gente juntava essa matriz. Foi aqui a gente basicamente terminou. Pega essa matriz aqui, o P left dagger, essa matriz veio daqui. Quando a gente barra esse campo de dagger, essa matriz aqui aparece aqui com dagger, e essa dagger e essa matriz aqui se com a matriz no N left, e essa matriz aqui atuando no nosso N left. E aqui dagger e aí claro, mais quantidade de 23. Então, nós chegamos a essa matriz aqui, que é uma matriz unitária. Então, essa matriz aqui, U, LN, essa matriz aqui que a gente chama de uma matriz U, que é o então chamar P. Se quiser, a gente pode até chamar de matriz K, de Kabila, Kobayashi na escala, né? CKN. A matriz CKN, que é unitária. O produto de duas matrizes unitárias é unitária. E aí a gente tinha falado com vocês na aula passada, tinha mostrado só o exemplo assim, especificado do SU2, mas a gente já tinha falado então em geral no grupo SUN, o grupo UN. Nós temos, então, a matriz UN, ela tem N2 elementos reais independentes, ela tem, então, N-1 ângulos, parâmetros angulares, né? Parâmetros, angulares, e N mais uma sobre duas fases. Então, esses são os N2 parâmetros reais. A matriz U. Muito bem. Os parâmetros reais. Então, no caso do SU3, a gente tem aqui um 6. E aí a questão agora é, se nós olharmos, então, essa matriz aqui, quando nós os quarks, né, eles se acoplam via acoplamentos de Yukawa com Higgs e os acoplamentos de Gage. Os acoplamentos de Yukawa com Higgs a gente diagonalizou. Quando a gente diagonalizou a massa, a gente automaticamente diagonalizou também os setores de interação. Porque a interação dos quarks seria essa aqui. A gente teria assim, no caso assim, o P left barrado, o N left barrado, aí que o dublê de Higgs, vou pegar só o caso da massa inferior, né, da massa do Z, D mais H, e aqui o N right. Então, esse aqui, a matriz, quer dizer, e aqui nós colocamos a matriz YAB, omitindo, aqui seria tudo A e aqui tudo B. A gente está omitindo sim isso aqui, mas só para lembrar. Então, quando eu diagonalizo a matriz de massa, que entra esse objeto, que eu vou diagonalizar essa matriz V, YAB, eu automaticamente também estou diagonalizando a matriz dos acoplamentos, que aí eu vou ter esse Higgs, vai estar, esse aqui é um termo de acoplamento, vai ter quarto inferior,
quarto inferior X, mas essa matriz. Então, os acoplamentos de Yukawa, eles também se diagonalizam junto com a matriz Y. Então, eu vou ter também, então, N para cada quark, eu vou ter, para cada família, eu vou ter um acoplamento de Yukawa bem definido. Então, eu diagonalizo tudo aqui. Aonde eu não consigo diagonalizar é justamente na parte de Gauss. Então, aparece essa matriz que sobra. Então, com isso, né, nós já estamos vendo que no setor de acoplamento de Yukawa, eu vou ter as constantes. Opa, uma noite aí, boa transição. Então, na matriz de acoplamento de Yukawa, a gente já vai estar vendo que a gente tem uma constante de acoplamento, né, para cada parâmetro. Né? Quer dizer, ou a constante, no fundo, a constante de acoplamento é uma medida da massa. Quer dizer, os autovalores da matriz de massa vão corresponder às massas. Eu vou estar relacionando os autovalores com as massas. Então, a questão toda ficou aqui. E aí a gente tem os quartos, né? Eles têm os termos diagonais, que são os termos cinéticos, mas apareceu um termo agora nos acoplamentos. E essa matriz, então, só para a gente colocar as coisas aqui, que eu sempre coloco para vocês, já falei várias vezes para vocês, que o interessante da interação eletrofrágil é a quantidade assim, de detalhes, né, aspectos que elas trazem sobre questões assim, de interpretação em teoria quântica de campos. Então, uma questão interessante agora é saber, bom, então, vamos começar só para a gente ter uma ideia, contar os parâmetros do modelo. Quando a gente começou a construir a teoria eletrofrágil, a gente começou a construir assim. A gente pegou a constante de acoplamento de SO2. Aí pegou a constante de acoplamento do U1. Aí a gente foi para o potencial de Higgs. O potencial de Higgs, a gente introduziu aquele parâmetro I2, introduzimos o parâmetro lambda. Então, são os acoplamentos de gauge e o setor de Higgs. Aí a gente agora vai para o setor de Yukawa. Então, vamos para o setor de acoplamento de Yukawa. Então, depois que a gente diagonalizou a matriz de massa, a gente viu que eu tenho eu tenho a massa do elétron, tenho a massa do mu para cada geração de elétron e a massa do tau. Os neutrinos estão sem massa. Aí, quando a gente vai olhar as massas dos quartos, a gente vai ter a massa do U, a massa do D, a massa do C, a massa do S, a massa do T, a massa do B. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parâmetros. Então, esses parâmetros aqui, quer dizer, as massas dos quarks, eu posso, quer dizer, na verdade, os parâmetros de massa dos quarks são parâmetros que vêm dos acoplamentos de Yukawa, vem da matriz, né? Quer dizer, todos esses parâmetros aqui, eles estão ligados, os parâmetros, sobretudo aqui, né? Aqui não, as massas dos leptons, elas estão ligadas à constante de acoplamento de Yukawa. O que eu tinha era elétron left barrado, lepton left barrado, phi, elétron right. E aqui eu tinha a constante de acoplamento de Yukawa, que era responsável pela massa do elétron. Então vamos colocar assim, eu posso designar os parâmetros, quer dizer, eu posso usar ou a constante de acoplamento de Yukawa do elétron, ou a massa do elétron. São dois parâmetros independentes. Por quê? Porque a massa do elétron é YE vezes V. A mesma coisa que eu posso usar. Então eu posso colocar aqui genericamente. Eu posso usar, quer dizer, eu tenho que a massa de um certo lepton é a constante de acoplamento de Yukawa daquele lepton vezes o valor esperado do vácuo do Higgs, que na verdade envolve esses dois parâmetros aqui. Então aqui eu tenho três parâmetros. Ou são as constantes de acoplamento ou as correspondentes massas. Eu posso usar esse ou esse. A menos desse fator, elas são iguais. Então, três parâmetros que o modelo tem. Nós estamos contando agora o número de parâmetros do modelo. Né? Toda teoria, quer dizer, todo modelo tem um número de parâmetros. Se ela é uma boa teoria, se esse modelo vai virar teoria, aí a gente espera que ele tenha um número bem pequeno de parâmetros para poder, com poucos parâmetros, fazer uma grande física. Mas se a gente começa a botar parâmetro aqui, parâmetro ali, parâmetro de lá, a gente começa a poder sempre ajustar qualquer situação e aí a teoria perde caráter, né?
Aqui, deixa eu apagar aqui. Aqui no setor de quartos, então, nós introduzimos, né, as matrizes YAB. Quer dizer, introduzimos a matriz YAB do setor de quartos em cima, introduzimos a matriz YAB do setor de quartos down, os quartos inferiores. Só que, na hora de obter as massas, a gente diagonalizou essa matriz aqui e ela deu, então, 3 autovalores correspondentes às 3 massas. Então, aqui, vamos dizer, essa matriz aqui, ela vai me dar a massa do quarto U, vai me dar a massa do quarto C, os quartos superiores de cargas 2/3, e a massa do quarto P. Então, essas massas eu estou tirando dessa matriz aqui. Aqui eu tenho a massa do quarto D, a massa do quarto U, do quarto S, e a massa do quarto B. Então, eu tenho já 6 parâmetros aqui. Só que eu tenho 3 parâmetros, aqui são 6 parâmetros, né? 6 parâmetros referentes às massas dos quartos. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que essas duas matrizes se combinaram e deixaram ainda uma nova matriz unitária, com esse número de parâmetros. No caso do 3, né? Nós falamos de 3 gerações. Então, no caso de 3 gerações, eu tenho 3 parâmetros angulares. Então, vou colocar aqui. A gente tem 3. Aí a gente vem para a matriz CKM, matriz de Kabiko-Kobayashi-Maskawa, que apareceu. E aí a gente vê essa matriz de Kabiko-Kobayashi-Maskawa, no modelo, ela aparece exatamente na interação do W+ e do W- com as correntes carregadas de quartos. Então, é no setor das correntes, né, carregadas dos quartos que a gente localiza a matriz de Kabiko-Kobayashi-Maskawa. Tá? E essa matriz, então, ela tem, no caso de 3 gerações, ela vai ter 3 ângulos e 6 faces. Então, eu estaria me dando um total de quantos parâmetros? 1, 2, 3, 4, 7, 7 e 6, 13. 13 com 3, 16, 16 com 6, 22. Então, a gente aparentemente estaria obtendo 22 parâmetros. Mas, vamos pensar agora uma coisa. Nem sempre todos os parâmetros são realmente parâmetros realísticos que vão ficar. Às vezes a gente vai poder ter parâmetro que aparentemente vai influenciar, mas que pode ser redefinido. Então vamos ver isso aqui. Vamos olhar essa estrutura aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu chamei essa matriz aqui de CKM, né? Então, o acoplamento carregado, vamos mostrar o que a gente tem que mostrar agora. E redundância de parâmetros. Por quê? Né? Qual é a redundância? Vou colocar aqui. Qual é a questão? As 6 fases, na verdade, né? As 6 fases na prática, né, se reduzirão. O nosso presidente não usa isso, se eu não me engano, eles reduzir-serão. Reduzir-serão. As 6 fases vão se reduzirão a uma única. Tá? Uma única fase. Como? Então, vamos olhar essa estrutura aqui. A nossa corrente carregada, ela tem essa estrutura aqui. Vamos colocar assim. Então, quando eu fizer, imaginar, lembrar sempre que aqui a gente tem um índice A de família, aqui nós temos um índice B, e aqui nós temos um índice B. Então, nós estamos somando, né? Isso aqui é uma soma em todas as famílias. Então, nós teríamos o seguinte, esse termo aqui vai dar para nós, primeiro quarto, o quarto U,
Então a gente vai ter aqui o leve barrado, gama mi. Aí a gente vai ter os elementos dessa matriz aqui. A gente vai ter, vamos dizer assim, a matriz CKM, vamos dizer assim, U, P e o quarto inferior D. Aí vamos ter a matriz CKM, estou colocando essa notação, não sei se é a melhor, que vai acoplar o U com o S e aqui o quark S. A gente vai estar somando sobre esses quarks aqui, que são os quarks agora autoestados de massa. A gente está chamando de autoestado de massa. E aqui mais os quarks, aqui CKM, U acoplado com o B e aqui o B. Muito bem. Mas agora vamos fazer tudo para o quark C. Então a gente vai ter o quark C leve barrado gama mi. Aí vamos ter CKM, vai acoplar o quark C com o quark D e aqui vai ter o D', fazendo essa soma. Mais a matriz CKM, elemento C, S, S', mais a matriz CKM, CD, quarto D', mais, agora vou botar aqui, analogamente, blá 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 daqui. Então estou executando essa soma aqui. O que a gente está observando? Nós temos aqui elementos dessa matriz, que é uma matriz unitária. Então, como toda matriz unitária, ela tem 3 por 3, né? Ela vai ter 3 ângulos e 6 faces. Então esses números aqui são complexos. Eu tenho 6 quartos. Então o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, segurar esse quarto aqui, pegar esse número complexo que está aqui, isolar a fase dele e introduzir na redefinição do D. Eu posso manter o quarto U, né? Pegar essa fase aqui e redefinir o quarto D. Se eu já redefini o quarto D aqui, claro que ele já está redefinido aqui, vai estar redefinido ali. Então, se a gente observar o que a gente pode fazer, eu vou ter à disposição esses parâmetros aqui, que podem carregar as 6 fases, né? Todos esses parâmetros vão carregar 6 fases. Eu tenho quantos quarks à disposição? Se eu fixar um quark, vão me sobrar 5 quarks, que eu vou poder usar. Eu posso escolher como eu quiser. Eu posso escolher desses 6 quarks, eu posso escolher 5 para absorver fases que existem dentro desses elementos. Eu tenho à minha disposição 5 quarks. O quark D, né? O quark... eu tenho à minha disposição. Se eu escolher o quark U, fixar o quark U, eu tenho o quark C, o quark P e os 3 inferiores. Eu tenho 5 quarks. Eu posso sempre segurar um quark e usar os outros 5 para absorver fases que estejam contidas nesses elementos. Então, dessas 6 fases, eu posso absorver 5 fases, redefinindo os campos, né? De 5 dos 6 quarks. Então, na verdade, essas 6 fases são superabundantes. Na verdade, eu posso fixar um quark e usar os outros 5 para absorver parâmetros de fase. Então, na verdade, me sobra uma fase. Então, em vez de ter 22 parâmetros, eu vou ter 17 parâmetros. Então, a minha teoria eletrofrágil, o meu modelo eletrofrágil, ele é construído em cima de 17 parâmetros, que são esses aqui. As constantes de acoplamento de Gauge, os parâmetros do potencial de Higgs, as massas dos leptons, ou correspondentemente, se quiser, as constantes de acoplamento de Yukawa dos leptons. Depois, ou as massas, ou as constantes de acoplamento de cada quarto. Então, aqui eu tenho 3 parâmetros, então as 3 massas, ou os 3 constantes de acoplamento, o Y1, o YC, o YP. Então, eu tenho aqui os parâmetros referentes às massas dos quartos, seja constante de acoplamento de Yukawa ou
as massas já multiplicadas, né? A constante de acoplamento de Cal por V, pelo valor esperado lá, que nem aqui. Depois sobram os parâmetros da matriz de CKM, mas dos 9 parâmetros, apenas 4 sobrevivem, 3 ângulos e uma fase. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter em teoria de campo. Muitas vezes a gente escreve um lagrangiano e a gente pode colocar muitos parâmetros, mas aí a gente tem que olhar se todos os parâmetros realmente eles são parâmetros que vão sobreviver ou se são parâmetros que eu posso eventualmente reabsorver em certas redefinições de campos. Às vezes isso acontece, é um cuidado que a gente tem que ter. Nas teorias usuais que a gente trabalha, os modelos usuais, isso não acontece. Na QCT isso não acontece. Isso acontece mais claramente aqui porque nós temos essas misturas, né, de família. Então eu queria chamar a atenção para isso e aí dizer o seguinte: vai sobrar uma fase no vai sobrar uma fase. Então a gente fixou aqui a teoria eletrofraca SU2 cross U1 sem massa de neutrino, com neutrinos de massa zero. Para nós isso é importante. Nós estamos considerando que os neutrinos têm massa zero. Então nós temos um modelo com 17 parâmetros. Se a gente agora introduz massa para os neutrinos, a gente vai ter as oscilações, nas próximas aulas, vai ter as oscilações de família, e aí vai aumentar o número de parâmetros que vem do setor de neutrinos. Mas o setor de neutrinos aqui ele é bem pobre, porque ele não tem massa. O único acoplamento que o neutrino não se liga para o Higgs, não se liga ao Higgs, a gente viu, porque ele não ganha massa. Quer dizer, o único jeito é o neutrino se acoplar com as correntes, né? Vou ter um acoplamento do tipo elétron, gama mi, elétron left, neutrino left, e aqui um W+. Então o meu neutrino só tem acoplamento de gauge. Então, na teoria eletrofraca, né, com neutrinos de massa zero, os neutrinos, se tem massa zero, eles não têm constante de acoplamento de Yukawa, com os Higgs, eles não se acoplam com o Higgs. Então o neutrino só tem acoplamento de gauge. Ele se acopla com a corrente carregada, W+, se acopla com W-, e pode se acoplar com Z0 também. Nós vimos que nós tínhamos aquela corrente, neutrino left barrado, gama mi, neutrino left, Z-mi. Então o neutrino só tem acoplamento de gauge. Então ele não traz parâmetros novos. Quando nós discutirmos a partir da próxima aula as massas de neutrinos, aí a gente vai ver que vai aparecer uma matriz de CKM para os neutrinos também. Então nós vamos aumentar o número de parâmetros, tá certo? Então eu queria colocar isso. Já tinha chamado a atenção também, vou voltar a chamar a atenção, que uma fase presente num acoplamento de gauge, ela faz a violação de CP. Basicamente, o que está acontecendo, o que está por trás da violação de CP, quando sobra essa única fase aqui, é que a gente teria uma situação desse tipo. Nós temos uma constante de acoplamento de gauge, vamos dizer que a gente tem aqui uma fase, vamos dizer assim, 1 e delta, e aí a gente aqui tem um acoplamento do tipo aquele lá, vamos dizer assim, P barrado, gama mi, N, e aqui W+. Claro que nós temos o acoplamento, nós temos o conjugado complexo desse aqui, né? Mais o conjugado complexo que eu estou escrevendo. Então, se a gente faz uma transformação de paridade, como nós já tínhamos visto, quando a gente faz uma transformação de paridade, na equação de Dirac, a gente sabe que o Fermi, por transformação de paridade, ele vale um Fermi linha, que é gama zero, sim. A transformação de paridade no espaço espinorial, ela corresponde à multiplicação do espinor pela matriz gama zero. Claro que no espaço dos vetores, né, o meu W0 vai em W0. Nós estamos falando de um campo realmente vetorial, não pseudo-vetorial, e a parte espacial do campo vai em menos E. Então, isso aqui é transformação de paridade, né? Então, quando eu faço a transformação de paridade aqui, então nós vamos produzir aqui, vai ficar aqui P barrado, gama zero barrado. Apareceu um gama zero aqui.
Aí aqui vai ter um gama mi. Quando eu faço uma transformação de paridade, esse ferro aqui vai ser multiplicado, esse espinô vai ser multiplicado por gama zero. E esse objeto aqui vai ser o WI'. Com a transformação de paridade, então, bom, aí a gente tem que distinguir. Vamos pegar mi igual a zero. Quando mi igual a zero é 1. Então isso aqui vai ficar E barrado, gama zero, N. E o W0' é o W0. Então, essa interação, né, com o W0, ela é invariante de paridade. Ela saiu daqui, gama zero, e chegou na mesma coisa. Se nós pegarmos agora o setor espacial, se aqui é espacial, aqui vai ficar um gama I. Então, gama zero, gama I, anticomuta. Então, esse gama zero passa para cá, ganha um sinal menos. Mas gama zero ao quadrado dá 1. Então, sobra o gama I. Então, essa corrente ganha um sinal menos. Mas o W'I é menos W. Então, esse menos compensa com esse menos. E aí, a gente obtém também P barrado, gama, N, W. Então, esse acoplamento, apesar da fase, porque a transformação de paridade é uma transformação que não mexe no complexo conjugado, é uma transformação que só mexe nas coordenadas, T' igual a T, X' igual a menos G. Faça uma transformação de paridade no sistema, no setor espacial. Os espinores reagem dessa forma e os vetores reagem dessa forma. Os pseudo-vetores, ao contrário, é menos aqui, mais aqui. Então, nós temos invariância C. Então, invariância P. Então, é P invariante. Agora, vamos fazer, apagar aqui, transformação, conjugação de carga. Deixa eu apagar isso aqui. O que faz, né, a conjugação de carga? Então, conjugação de carga. A conjugação de carga, então, ela não toca nas coordenadas, e a conjugação de carga faz isso. Ela pega um psi e leva num psi C, que é, como nós já sabemos, C barrado, transposto. Isso aqui é a operação de conjugação de carga. Se a gente pega um bilinear, tipo psi barrado, gama mi, que pega dois espinores diferentes, a transformação de conjugação de carga desse objeto aqui é menos que C barrado, gama mi, isso é a transformação de conjugação de carga, né, de todos os bilineares, né? Vai depender. Se aqui fosse, se eu pegar psi barrado aqui, a transformação de conjugação de carga vai ser psi C barrado psi C. Então, isso é a transformação de conjugação de carga desse objeto. Se eu, por exemplo, tivesse um objeto desse tipo, um bilinear desse tipo, psi barrado, gama 5 aqui, e eu fizer uma transformação de conjugação de carga, isso aqui vai me dar que C barrado, gama 5, psi C. A matriz gama mi, ela troca de sinal. Se eu tivesse, por exemplo, esse objeto aqui, psi barrado, gama mi, gama 5, se eu tivesse esse bilinear fermiônico com essa matriz aqui no meio, conjugado de carga desse objeto aqui é que C barrado, gama mi, gama 5, psi C. E finalmente, se eu tiver esse bilinear aqui, psi barrado, sigma mini, que é o comutador de duas matrizes gama e conjugado de carga, esse aqui dá menos que C barrado, sigma mini, psi C. Então essas são as propriedades, né, dos bilineares fermiônicos, né, o termo que é a identidade, as matrizes gama, o gama 5, o gama mi, gama 5 e sigma mi são 16 elementos. Ó, 1 e 4, 5, 5 e 1, 6, 6 e 4, 10, 10 com 6, 16. São os 16 elementos da álgebra de Newton. Então a gente tem esses bilineares fermiônicos, né, eles reagem assim à transformação de conjugação de carga. Então se nós fizermos uma transformação de carga nesse termo do Lagrangiano, então é só seguir essa prescrição aqui. O bilinear que está envolvido é férmio, gama mi, férmio. Então, por transformação por conjugação de carga, essa corrente, só que a conjugação de carga
O que ela pressupõe? Ela tem uma operação aqui de conjugado complexo. Ela é uma operação que tem essa antilinearidade. Então, por conjugação de carga, a constante de acoplamento G é real. A fase vai mudar, é a menos e delta. Agora a gente vai ter, esse termo aqui vai ficar N C barrado, gama mi, P, C. E aqui vai ficar o conjugado de carga do WI mais é o WI menos. Certo? Agora, lembrar também que nós temos uma propriedade interessante para os términos, que é o seguinte: esse bilinear fermiônico, né, eu posso escrever ele dessa maneira. Se eu tirar, vamos colocar assim, esse termo, bom, tá certo. Se eu tirar o conjugado complexo esse cara aqui vai vir dessa forma. Então, quando eu tirar, eu falo que eu estou fazendo a transformação de conjugação de carga só desse pedaço, mas eu teria que fazer a transformação de conjugação de carga disso aqui também. G é a menos e delta, e aí N barrado, gama mi, P. E aí aqui o W menos. Então, peraí, esse aqui seria o meu lagrangiano de corrente carregada completo. Então, eu vou fazer a transformação de conjugação de carga desse, vai dar isso aqui. Eu vou fazer a transformação de conjugação de carga desse aqui, vai dar algo semelhante. Então, vai ficar o PC barrado. Então, a transformação de conjugação de carga desse aqui vai vir para esse aqui, e a transformação de conjugação de carga desse aqui vai vir para esse. Mas, ó, muda a carga. W menos agora, né, vai estar acompanhando esse. Quando eu fizer a transformação de conjugação de carga desse cara aqui, eu vou trocar essa fase, mas vou trocar essa corrente. Então, a presença de uma fase na transformação de conjugação de carga, ela quebra a simetria C. Aonde? Aqui? Você botou embaixo ali. Aqui, né? Ah, tem um sinal menos, sim. Tem um sinal menos, perdão. Quer dizer, ganha esse bilinear aqui, ele ganha um sinal menos, e aí a transformação de conjugação de carga do W também ganha um sinal menos. Quer dizer, o W mais conjugado de carga, Mi, né? Ele é menos W. A conjugação de carga, né? Como no caso do fóton, o conjugado de carga do fóton é menos o campo vetorial. Eu ganho o sinal menos. A questão da quebra da simetria fica no fato da constante de acoplamento ter essa fase. Apareceu uma fase no acoplamento de gauge. Então, a violação vem no setor da conjugação de carga. Então, C é quebrado. P invariante, mas C é violado. Claro que nós temos CPT. Aí a gente invoca o teorema do CPT. O teorema do CPT diz que se uma teoria de campos é local, o lagrangiano é hermitiano, portanto, o lagrangiano é real. A teoria local, ou seja, o lagrangiano só depende dos campos de um ponto e nas derivadas em torno daquele ponto. E o lagrangiano respeita a conexão spin-estatística. Então, isso garante que a invariância vai ser necessariamente CPT. Como quebrou CP, significa que quebrou T. Então, na verdade, o acoplamento de gauge, né, com a carga, né, o acoplamento da corrente carregada, ele viola T. Claro que viola C. Mantém T. Então, não viola CPT. CPT é invariante. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Então, da matriz de Cabibbo-Kobayashi-Pascal, sai a fase que, devido à simetria de conjugação de carga, ou separadamente, se a gente quiser, simetria de reversão temporal, ela é quebrada. Então, isso foi importante porque... e agora tem uma questão importante a mais, né? Quer dizer, isso a gente já está trabalhando com as 3 gerações. Então, a gente pôde ver que sobrou uma fase. Mas, na década de 60, quando se descobriram os quadros, o trabalho do capítulo, eu dei na aula passada, a referência do Kobayashi-Pascal. Se nós, vamos pensar aqui uma coisa, vamos supor que a gente tem um modelo com N famílias de quadros, como a gente fez, né? A gente fez 3, mas vamos fazer a conta de N famílias de
quarks e leptons. No setor de leptons não tem problema nenhum, porque nós não temos massa de neutrino, não temos mixing dos leptons. Cada lepton sai para o seu lado separadamente. A questão toda vem, devido àquele mecanismo GIN, devido ao ângulo de Cabirro, o problema dos leptons, dos quarks, vem no setor inferior. Então vamos dizer, nós temos N famílias. Então, N famílias de quarks. Então, vamos colocar. Nós temos N famílias de quarks. O que nós tínhamos na matriz de Cabirro, Kobayashi, Maskawa? Nós temos N-1 sobre 2 ângulos. Então, aqui é a matriz CKN. Vou botar aqui. Matriz de Cabirro, Kobayashi, Maskawa é uma matriz N por N. Vou botar aqui. É uma matriz UN. Então, ela é uma matriz da categoria UN. Então, ela tem N2 parâmetros reais. Então, ela tem. A distribuição dela de parâmetros é N-1 sobre 2 ângulos, né? Como a gente já falou, é o SON que está aqui dentro. Depois nós temos N mais 1 sobre 2 fases. Agora, nós observamos que se nós temos N famílias de quarks, então isso aqui é a contagem de ângulo, de parâmetros. Quando a gente falou de N famílias de quarks, cada quark é um duplete. N famílias de quarks. Então, cada quark é um duplete. Então, nós temos, na verdade, 2 N flavors de quarks. Mas a gente viu que a gente fixa um e pode usar 2N menos 1 campos, né? Espinoriais de quarks para absorver fases. Então, o que acontece para nós é que nós temos N mais 1 sobre 2 fases. Mas dessas fases aqui, nós vamos eliminar, nós vamos poder absorver, a gente fixou um quarto, sobram 2N menos 1, 2N quarto. Cada quarto está no duplete. Então, UD, CS, TB. 6 quartos. Fixo 1, uso 5 para tirar a fase. Então, se eu tiver 2N quartos, eu vou sempre segurar 1 e vou usar 2N menos 1 para absorver fase. Então, eu vou poder desaparecer com 2N menos 1 fase. Então, isso aqui é o número de fases. Isso aqui é o número de redefinições. Eu vou usar aí com 2N menos 1 quarto. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui vai ficar N2, né? Mais N menos 4N mais 2. Isso? Sobre 2. Então, isso aqui fica N2 menos 3N mais 2 sobre 2. Então, o número de fases, né? Que permanece, o número de fases restantes, vou colocar assim, né? É igual a N menos 1, N menos 2 sobre 2. Então, vão sobrar sempre N menos 1, N menos 2. No caso, vamos fazer o cálculo de 3 famílias. 3 menos 1, 2, cancela 3 menos 2, não sobra uma fase. Se nós tivermos 2 famílias, ó, acabou, não sobra fase nenhuma. Então, essa era a grande questão que Kobayashi e Maskawa entenderam. Até o trabalho deles, que é de 72, né, mas foi publicado em 73, eles tinham 2 famílias de quarks. Esse que tinha o quark U, o quark D, o quark S. O quark C não tinha sido descoberto, mas o quark C tinha sido previsto em 1970 por Glashow, Iliopoulos e Mayani, no famoso trabalho em que eles instituem o mecanismo DIM. Então, nesse trabalho, eles falaram, deve existir, por argumentação de simetria, deve existir um quarto quark, que seria o quark com chave. Então, nós teríamos 2 famílias, não 3. O que Cabirro, Kobayashi e Maskawa viram era que
O experimento de 64, em 1964, teve o experimento, né, de Cronin, Fitch. Eles, inclusive, ganharam o prêmio Nobel alguns anos, quer dizer, uns 20 anos depois. Eles descobriram que os processos fracos tinham violação de CP. Então, segundo os estudos de Kobayashi e Maskawa, se nós tivéssemos só duas famílias de quarks, nós não tínhamos por onde violar CP na teoria eletrofraca, porque no setor de Higgs não dá. Eu precisava de parâmetro. O único lugar onde eu poderia ter um parâmetro de fase seria nas correntes carregadas dos quarks. Então, a dedução de caminho de Kobayashi e Maskawa foi que nós temos violação de CP nas interações fracas. Esse é um dado concreto. A violação de CP, que foi vista por Cronin e Fitch em 64, ainda não se tinha quarks, a não ser teoricamente. O trabalho de Gelman e o trabalho de Sveig é de 62. Então, eles propuseram um modelo de quarks, mas ainda não haviam sido descobertos indiretamente, só em 68. Com os experimentos de 68, identificam-se os 3 quarks. E aí, se sabia, quer dizer, a ideia de Kobayashi e Maskawa foi, se tem violação de CP nas interações fracas, né, e a detecção de Cronin e Fitch foi através do setor de Calvus, né, o K0 e o K0 barra, usando esse sistema aqui, esses dois mesons aqui, eles, através de decaimentos desses dois mesons, eles entenderam que havia violação de CP. Então, o trabalho do Kobayashi e Maskawa foi: vamos tentar compreender a violação de CP através de quarks. Quer dizer, quando Salam e o Glashow, na verdade foi Salam e Weinberg, Glashow não participou muito disso, mas quando Salam por um lado e Weinberg por outro escrevem a teoria eletrofraca para o setor de quarks, na verdade o trabalho de Weinberg foi mais leptos, o trabalho dele do Nobel foi uma teoria para as interações fracas dos leptos. O Salam se preocupou mais com os quarks. Então, já havia, Kobayashi e Maskawa já conheciam a teoria eletrofraca escrita para o setor de quarks. E eles sabiam que tinha violação de CP. Só que com duas famílias, quer dizer, o trabalho deles foi diagonalizamos as massas, introduzimos as constantes de acoplamento local, diagonalizamos as massas, mas eles tinham duas famílias a serem fechadas. Na verdade, eles tinham o D e C, a saber, S. Essa era a situação do Kobayashi e Maskawa. 72. Então, eles fazem o trabalho que a gente fez aqui. Eles escrevem, supõem que tem então duas famílias completas, escrevem os acoplamentos de local, fazem aquela espontânea de simetria, diagonaliza as massas e termina com a matriz de Kobayashi. Nessa época, a matriz de Kobayashi e Maskawa aqui. Foi não. Mas nessa época, quantas famílias de leptos eles conheciam? Eles conheciam duas também. E aí a ideia era, se tem 3 famílias de leptos, de 4, quer dizer, se tem, então tinha 2 e 2. Então 2 famílias de leptos, 2 famílias que sabiam, já se tinha o quark, era recente. Você tinha o muon, quer dizer, o elétron, né, já de antes, o muon foi descoberto em 36. Mas o neutrino do muon só foi descoberto em 62. 56 descobre-se o neutrino do elétron, né? Aí o nosso amigo dos neutrinos aí, o Célio, e o neutrino dos muons que foram descobertos em 62. Então já sabia que tinha elétron com seu neutrino, muon com seu neutrino, quark U com quark D, quark S esperando sua cara metade aqui em cima, beleza. Mas acreditava-se que a simetria então fosse o 2. E aí, Kobayashi e Maskawa viram, nós temos uma matriz, o 2 aqui. E aí vamos olhar então se esse acoplamento é o único que tem chance de violar CP. E aí eles fizeram esse trabalho aqui. Vou absorver, eu tenho então uma matriz U2, então a matriz U2 contém SO2, então eu tenho um ângulo. N, no caso do 2, isso aqui dá 1, então um ângulo. Depois eu tenho uma matriz U2, tem 3 fases, 3 fases. Beleza, eu tenho 4. E eu tenho 4 quartos. 2n menos 1. Então vamos usar 3 quartos. Quando ele faz isso aqui, n igual a 2, dá 0. Não sobra fase. Então, Kobayashi e Maskawa falaram, se houver somente 2 famílias de quartos, nós não temos como entender a violação de CP
nas interações fracas do setor de Haglund, do setor de mesos, mais particularmente. Então, aí veio a grande, quer dizer, o prêmio Nobel deles veio por isso. Eles fizeram uma previsão. Eles falaram, se, claro, tem um experimento de Cronin-Fitch que me dá a violação do CP, nós agora vamos mapear a violação do CP dos mesons no setor de quartos. Então, o único lugar onde pode aparecer violação do CP na teoria eletrofraca com famílias de quartos é na corrente carregada, no setor de corrente carregada na interação dos quartos com W mais e com W menos. E aí, eles mostram que para sobrar uma fase, pelo menos uma que seja, N tem que ser maior ou igual a 3. Então eles falaram, então deve ter, para ter violação do CP, essa violação do CP, que é um fato experimental, mas essa discussão fenomenológica aqui, está me dizendo que eu só vou ter violação do CP se eu tiver 3 famílias. Eles falaram, então, ó, essa aqui não foi descoberta, mas vai ter mais trabalho ainda, vai ter uma terceira família a ser descoberta. E aí, se tem uma terceira família de quartos, vai ter uma terceira família de leptons também, que não tinha. Então, a argumentação foi muito baseada na questão, quer dizer, no conceito de simetria. Eu preciso ter uma simetria entre as famílias leptônicas e as famílias de quartos para resolver uma outra questão. Porque a teoria eletrofraca, se ela tiver um desbalanceamento entre as famílias de quarks e de leptons, sobra anomalia. O modelo, se tem anomalia de gauge, se você tem anomalia de gauge, você tem quebra de unitariedade, quebra de renormalizabilidade, ou seja, você destrói quanticamente toda a teoria. Então, o argumento foi muito forte, vamos colocar, assim, só para a gente entender o fluxo, né, da ideia. Foi Cronin-Fitch, trabalho experimental, detecção experimental da violação do CP. Trabalho do Kobayashi Maskawa, mapear a violação do CP do setor de mesons em termos de quartos. Fazem isso. Descobrem, quer dizer, como a gente discutiu aqui no curso, o único lugar onde a violação do CP pode aparecer é na corrente carregada dos quartos, na interação carregada dos quartos com W mais e W menos. Aí faz toda a discussão das massas, redefinição de campos, e aí eles veem, N tem que ser 3. Com N igual a 2 não tem violação do CP, então aquele resultado está negado, que era um resultado já estabelecido. Então eles previram uma terceira família de quartos. Então, aí isso foi em 73. Em 74 aparece o Sharp. Em 78 aparece o D. E em 95 aparece o T. Então, os quartos superiores foram todos descobertos, né? Quer dizer, os superiores que eu digo, os quartos que faltavam, perdão. Sobretudo, esse quarto que faltava. E a segunda família, a terceira família, eles foram descobertos após as antevisões teóricas. Então, eu acho que foi isso aí que foi fundamental. Quer dizer, o Kobayashi Maskawa, quando ganharam o Prêmio Nobel de 2008, né, junto com o Nambu, foi pela previsão que eles fizeram, né, através da violação do CP, quer dizer, tinha uma teoria que eles acreditaram nessa teoria. Eles acreditaram, a teoria de Saland-Weinberg ainda não estava comprovada, ninguém tinha descoberto W+, W-, E0, não tinham sido descobertas as correntes neutras ainda, o modelo ainda era muito incipiente do ponto de vista da observação. Mas, em 73, mas o trabalho de Kobayashi Maskawa é de 72, foi publicado em 73, mas o trabalho é de 72. Em 73 aparecem as correntes neutras. São descobertas as correntes, já é uma força para a teoria de Saland-Weinberg. Depois, mais tarde, apareceram os Ws, etc. Mas eles acreditaram que a teoria era aquela questão. Você tem que adotar ser partidário de uma teoria, que eles tinham de melhor na época para a teoria, para a interação fraca e essa unificação eletrofraca, era a teoria de Saland-Weinberg. Eles adotaram a teoria. Então falaram, nem Saland, nem Glass, nem Weinberg discutiram a violação do CP, na teoria deles. Montaram a teoria sem levar em conta essa questão. E aí o Kobayashi Maskawa, eles retomam a teoria e falam, bom, nós temos que reproduzir a violação do CP nos mesons através dos quartos. É o único jeito, é ver a nível de quartos. E aí eles foram para os quartos e viram, tem que ter 3 famílias, senão não tem violação do CP. E aí eles preveem a terceira família,
que foi aparecendo, né? Quer dizer, nós estamos falando de 73, passados aqui 25 anos, 22 anos. E aí, em seguida também, o que a gente tinha até então, que era o neutrino do elétron com o elétron, o neutrino do muon com o muon. E aí o que acontece? Em 78, além do B, aparece o tau. Então já começa a fechar uma terceira família, quer dizer, fechou a segunda família, começou a fechar a terceira família e começou a fechar a terceira família de elétrons. E o neutrino do tau, ele aparece em 2000. Então, em 2000, ele foi até 20 de junho de 2000. Então, há 16 anos atrás, a gente fechou o círculo, né, de quarks e leptons da teoria eletrofrágil. Ficava faltando só o bóson de Higgs. A gente esperou mais um pouquinho até que 2012 ele foi anunciado. Tá? Então, ficamos com esse panorama. Então, eu acho que é importante, né, a gente também, que lição, vamos dizer assim, a gente pode tirar, entendeu, né, Javi? Estão rindo da hora porque eu falei da descoberta do Higgs, está todo mundo esperando para ver se você reage. Suspense, Brasil. Suspense, Dória não reagiu. Não, eu ia perguntar, tá? Eu podia fazer uma revisãozinha para a gente sobre a descoberta do Higgs. Então, tá legal. Só falar. Não é isso, seus amigos que você tem nos. Não, no CERN? Os espiões do CERN? Todos eles acreditam, cara. Todos eles são centuriões, comandos. O que é interessante é você comparar esses aqui, vamos dizer, foram interações, etc. Eu acredito, mas depois tem interações. Como é que está o Higgs? Se chama só aquele caimento, Só para finalizar, então. Então, eu acho que é importante a lição que a gente tira disso também é que aquela construção contínua, né, da teoria eletrofrágil. Se a gente, assim, ser filho de historiador não deve gostar muito de datação, né? Mas se a gente quiser pensar assim, quando começou, aonde é que nasceu, se a gente quiser assim, voltar no tempo, aonde é que nasceu o modelo padrão realmente? Eu acho que o modelo padrão nasceu no trabalho de 28 do Dirac. Com a equação de Dirac, que a pergunta que ele se faz é qual é a origem da massa do elétron? Por que eu boto a massa do elétron à mão? Essa pergunta já tocou ele. E a segunda pergunta de 1930 era, será que o elétron é composto ou não? Então, Dirac já começou a se preocupar com essa física mais fundamental. E isso aí foi dando origem a todo o pensamento do modelo padrão. Até que na década de 60, então, 67, né, a nossa atividade de verão, esse ano a gente vai celebrar os 50 anos, né, da constituição da teoria eletrofrágil, os trabalhos importantes, o trabalho de Schrödinger de 57, o trabalho de Salan de 61 com o Ward, o trabalho de Glashow de 63, o outro trabalho de Salan com o Ward de 64, o trabalho de Weinberg de 67, o trabalho de Salan de 67. Esses 7 trabalhos foram se somando e isso formou realmente assim, o cerne, né, da teoria eletrofrágil. A gente pode dizer que ela nasceu em 67, se bem que o trabalho do Salan de 67 ele não foi publicado como paper, ele foi apresentado na Conferência Nobel em 68. Ele preparou o trabalho em 67 e foi convidado para dar uma palestra na entrega do Nobel em 68. E aí ele apresentou esse trabalho que é a finalização realmente da teoria eletrofrágil, né? Bom, então a gente viu que a teoria foi sendo construída, teoria na frente, uma hora fenomenologia, por exemplo, aquele resultado ali do Cronin-Fitch é um resultado experimental, não é nem fenomenologia, é física experimental mesmo, física de acelerador. Daí, isso foi um dado muito importante para a orientação do modelo. Quer dizer, quando Kobayashi e Mashikawa entram em ação, eles retomam aquele resultado e querem explicar aquele resultado à luz da teoria que estava nascendo. E aí eles percebem que a teoria estava longe de estar completa, porque faltava o quark C, faltava a terceira família e faltava uma terceira família de leptons também. Então eles fizeram, através vamos dizer assim, da matriz de CKM, que a gente hoje chama Kabibo, Kobayashi, Mashikawa, que também a origem de tudo foi com o trabalho do Kabibo, ele que deu a ideia de que devia se misturar os quarks inferiores, naquela época era o D com o S, né? Então, essa matriz de CKM, ela é a antecipadora da terceira família de quarks e, na verdade, por simetria, da terceira família de leptons também. Acho que a gente aprende alguma coisa a partir disso, né? Quer dizer, a gente se filia a uma teoria. Na época eu tinha muito que dizer, não, essa teoria de Salan-Glashenberg não vai dar em nada, ninguém provou que é renormalizável, isso aí a teoria estava em alto mar, ela era uma teoria clássica.
até que em 71, na Rússia, né, o trabalho do Tiltin, Tiltin Fradkin, e Tiltin faz o primeiro trabalho na Rússia sobre renormalização de teorias de Young-Mills, 71. 72, Toft e Veltman entram para a discussão dos bósons de Gauge massivos, a questão da renormalização, regularização dimensional. Então, a teoria ainda carecia de ser renormalizada. Então, quando Kobayashi e Maskawa adotam a teoria eletrofraca como uma boa teoria para as interações fracas, ainda não se tinha provado que as teorias de Young-Mills eram renormalizadas. Então, não se tinha prova de que essa teoria era renormalizada. E depois tinha um outro problema. Depois que se provou que teorias de Young-Mills eram renormalizadas, né, foi o trabalho dos russos, lá do Fradkin e Tiltin, e depois o trabalho do Toft e Veltman, e aqui no Brasil o trabalho de regularização dimensional dos argentinos, do Jean-Bias e do Bolini, né, ainda tinha um problema a mais. Mas a teoria de Gauge é renormalizável se a simetria de Gauge for exata e com quebra espontânea. A teoria eletrofraca, além de tudo, ela tem quebra espontânea de simetria. E aí isso foi provado também em 73, 74, né? B.W. Lee, Benjamin W. Lee, que era um coreano, e os franceses lá, Brezan, Zan-Justin, mostraram que, beleza, teorias de Gauge com quebras são renormalizáveis. Se a simetria de Gauge é quebrada espontaneamente, elas continuam renormalizáveis. Então, só em 74, né, é que ficou claro que a teoria eletrofraca tinha chance de ser uma boa teoria fundamental, porque ela era renormalizável, mesmo com a quebra espontânea de simetria. Mas Kobayashi e Maskawa já adotaram a teoria, eles perceberam, né, e arriscaram nessa teoria para poder compreender a violação de CP. Essa é a melhor teoria que nós temos, né? Vamos acreditar nela e ver se a gente consegue fazer a violação do CP. E para isso eles precisaram mexer mais ainda na teoria, entenderam que tinha setores ainda que não tinham sido descobertos. E aí, eu acho que isso aí é um sucesso assim, de um trabalho de se pensar, vamos dizer assim, guiado pela simetria. Eu acho que aí quem está aí é o espírito diraquiano, é a escola de Dirac, né? Que é a simetria te dá tudo. É pela simetria que você vai buscar aquilo que você não está vendo. Quer dizer, a ideia era, se você vê o quarto, se você já tem detecção indireta do quarto S, a simetria S2 vai te fazer necessariamente passar por um dublete. Você está no dublete. Então você tem que descobrir algo. Você não está vendo C, mas está vendo S. O fato de existir o S te indica que deve existir o C. E aí a mesma coisa, o fato de existir esse, deve existir uma terceira família. Então eu acho que a argumentação da simetria foi muito importante nesse momento. Né, professor? Oi, Marlon. Você sempre fala que para fazer uma do padrão que você está falando agora mesmo, foi a busca das simetrias que levou ao fechar o trabalho do todo mundo. E numa feita, por exemplo, agora não sei se tem muita fala aí, na sala, mas eu queria saber pelo menos a opinião do senhor com relação à física em modelo padrão. A gente também deveria se guiar por simetrias ou mais... Se a gente sai do modelo padrão? Isso. A gente também poderia se guiar, por exemplo. Você acha que a resposta ainda estaria sendo... uma simetria mais ampla? Sim. Não só por simetria. Não só uma simetria, mas não seja, porque não pode ser grande unificação, não precisa ser supersimetria, pode ser um S5 da vida. Sim, quer dizer, a gente já, vamos dizer assim, a gente está sendo muito criado nessa escola, né? Quer dizer, é uma questão de pensamento, né? Certamente Dória não pensa assim, tem uma outra maneira de estender, mas eu, por exemplo, a gente foi muito doutrinado com a simetria te levando. Então, a gente acredita que a física, cada vez que ela quanto mais fundamental for a física que você está buscando, você deve crescer o número de simetrias. Porque o que a gente tem que imaginar também é o seguinte, é uma questão até filosófica, é uma questão de epistemologia, vamos dizer assim, e me corrijam os filósofos. Eu pensaria assim, se você está procurando uma teoria, realmente uma teoria muito fundamental, a teoria, não digo nem que seja a teoria de tudo, mas uma teoria, quanto mais fundamental ela é, o que você espera de uma teoria, quanto mais fundamental que ela for, que ela te dê o menor número de parâmetros. Uma boa teoria não é você encher de parâmetros e poder fitar tudo que você quer. Uma boa teoria deve ter um alto grau de predição. Então, uma boa teoria deve ser aquela teoria que você recompõe, vamos dizer, fenômenos que você quer descrever. Então, ela começa, vamos dizer, como um modelo, você quer ajeitar
criar uma formulação para reproduzir aqueles poucos fenômenos que você, por exemplo, vê ou mede, e você introduz parâmetros. Agora, uma boa teoria, ela deve ter sempre um número pequeno de parâmetros para poder ter um alto grau de predição. Quer dizer, com poucos parâmetros, eu prevejo mais e mais fenômenos e com alta precisão. Quer dizer, isso é o ideal de uma teoria. Agora, quando é que você reduz? Aí, se a gente agora acredita que a gente quer descrever a natureza por meio de campos, aí você tem também que entrar com uma premissa. Não, eu vou usar o conceito de campo para descrever partículas da natureza. Eu não vou descrever a partícula como partícula, eu vou desmaterializar a partícula e introduzir a noção de campos e de interação entre campos. Então, partículas são campos, partículas livres são campos livres e partículas em interação são campos em interação. Então, você entra com o conceito de campo. Então, com o conceito de campo, você se pergunta agora, se eu quero fazer uma física muito fundamental, eu deveria ter os meus campos e as simetrias, elas entram, quer dizer, se você numa abordagem de teoria de campo, quanto mais simetrias você tem, mais vínculos você vai ter para o lagrangiano ficar bem amarradinho e ser invariante. Então você começa a relacionar parâmetros. Então o aumento do número de simetrias te reduz drasticamente o número de parâmetros. Então uma teoria, só para você ter uma ideia, na QED, quais são os parâmetros da QED? O parâmetro importante da QED é a carga do elétron e a massa do elétron. A QED tem dois parâmetros fundamentais, a carga e a massa do elétron. Se você imagina que a QED ela é parte de uma QED supersimétrica, você vai ter novos campos, aí você vai ter o campo tipo de Higgs, e você vai ter outros parâmetros. Só que a supersimetria é tão forte que ela amarra todos os parâmetros, é só a carga do elétron. Você não introduz novos parâmetros, você introduz novos acoplamentos, mas não introduz novos parâmetros, porque a simetria te obriga a ter um número muito restrito de parâmetros. Então, voltando aí à tua questão, se a gente está acreditando que, mesmo que não seja um modelo padrão, se a gente quer fazer uma física mais fundamental ainda do que o modelo padrão, aqui eu tenho 17 parâmetros. Então, o que eu espero de uma física mais fundamental? Que eu reduza o número de parâmetros, porque eu quero ter uma boa teoria. Se eu quisesse ter um parâmetro e com um parâmetro calcular tudo, seria a teoria ideal. Agora, para eu reduzir o número de parâmetros, eu preciso de simetrias. Então, se você pega a teoria eletrofrágil e coloca a supersimetria, você reduz drasticamente de 17 para 6 parâmetros. Então, só para responder assim, meu pensamento um pouco é esse. Se você quer fazer uma física cada vez mais fundamental, isso significa que você está buscando uma teoria minimalista, uma teoria boa, com poucos parâmetros, com alto poder de predição. Mas para minimizar o número de parâmetros, você tem que maximizar o número de simetrias. Então, você espera que com mais e mais simetrias, você construa teorias com menos e menos parâmetros. Portanto, uma teoria que, vamos dizer, você espera que tenha um alto grau de predição, porque você calcula todo mundo a custo de poucos parâmetros. Tá certo? Esse é o pensamento da escola diraciana. Escola doriana agora, vamos lá, fala aí. Brasil, vamos lá. Não, eu sempre pensar que a natureza... A natureza? A natureza é uma construção coletiva, digamos que ela permite o conceito de evolução. Sim, sim. Então, o conceito de evolução, o macaquinho enterrado, tem que ter um conceito de chance na teoria. E onde é que aparece o conceito de chance da teoria? Justamente na pluralidade de parâmetros. Então, para um tipo de teoria, a pluralidade de parâmetros é uma coisa assim, suja. Para o conceito de evolução, ela é uma coisa bem-vinda, porque ela está, por ali, está o conceito de chance. Quer dizer, você tem uma chance do macaco ter rabinho ou do elétron engordar. Entendeu? Assim, nunca ser o mesmo elétron. Assim, então, são duas visões, eu acho. Não, eu vou dizer, o que você disse, eu não vou nem rebater, né? Assim, mas é uma visão, claro. Eu pensaria o seguinte, se a gente quiser colocar, como você está colocando, evolução, eu acho que se a gente olhar para Darwin, por exemplo, Darwin estava sempre atrás do elo perdido. Ele sempre achava que todas as espécies vieram de uma só.
Então eu acho que o pensamento de Darwin, apesar de ser um pensamento da chance, as espécies evoluíram, se adaptaram, elas tiveram que sofrer mutações para poder sobreviver, mas na verdade, se a gente olhar a teoria da evolução dele, o que ele estava buscando era o elo, deveria ter alguém de onde saiu tudo. Então, a minha pergunta é se Darwin está fazendo isso, né? Quando ele descobre que parece que tudo veio de um certo pássaro ou um dinossauro que era voador, eu não me lembro